Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é herpes zoster. E você, quer participar do Saúde é Vida? Já pensou em sugerir um tema para o nosso programa? Então mande sugestões para o WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Montes Claros, de Minas Gerais, constatou que os casos de herpes zoster no país cresceram 35% durante a pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde, houve um aumento de 10,6% no número de internações causadas pela doença em 2023 em relação ao ano anterior. Foram 2.600 casos registrados. Para falar sobre esse tema, a nossa convidada do programa de hoje é a Amelie Falcone. Ela é médica intervencionista em dor e também autora do livro Existe Vida Além da Dor. Doutora Amelie, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Olá, Ana Paula. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite para conversar sobre um assunto tão importante. Exatamente, doutora. Vamos começar, nosso bate-papo aqui, que eu acho bem importante, a gente explicar o que é a herpes zoster, para o pessoal que está em casa entender mais, sobre o assunto. O herpes zoster é um vírus. Nós temos diversos tipos de vírus do herpes. Tem aquele vírus da herpes que está envolvida na ocorrência de herpes na região labial, tem o HPV, que é o herpes genital, e tem o herpes zoster. O herpes zoster, ele é o mesmo vírus da catapora, uma doença que todo mundo conhece, já ouviu falar ou já teve catapora. E o que acontece, Ana Paula? Quando você tem a catapora, quando você cura da infecção pela catapora, o vírus ele fica adormecido no nosso corpo. Ele não vai embora. E quando ele reativa esse vírus, ele pode desencadear o quadro da infecção por herpes zoster, que pode levar a um quadro de dores intensas. Doutora, você tocou num ponto, que eu até gostaria de esclarecer sobre isso. Quem teve catapora na infância, obrigatoriamente vai desenvolver aí a herpes zoster? Quem teve catapora necessariamente não vai desenvolver o quadro de herpes zoster. O vírus ele fica ali dormindo, como eu falei, adormecido nos nossos gânglios nervosos, e algumas situações podem desencadear a ativação desse vírus. Por exemplo, situações de estresse. Quando você tem uma situação de estresse, você tem uma queda da sua imunidade e, consequentemente, isso favorece a ativação do vírus. Outras situações que é mais comum, até por questões ligadas à imunidade, é a questão do nosso envelhecimento. Conforme nós envelhecemos, nós aumentamos a chance da ativação desse vírus. Outros quadros também ligados à imunodepressão, como algumas doenças específicas ou medicações que promovem imunodepressão, também podem desencadear o quadro de herpes zoster. E quando a gente fala doença, Ana Paula, uma situação que levou muito aumento do número de casos de herpes zoster foi a pandemia da Covid-19. Justamente porque é uma doença que nós sabemos que causou uma repercussão no sistema imunológico muito importante. Doutora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho também qual que é a diferença entre o herpes zoster e aquela herpes simples que as pessoas às vezes têm na boca, São vírus, todos são vírus herpes, mas são vírus diferentes. Então, cada um vai fazer uma infecção em algum lugar específico. Quando a gente tem o quadro do herpes simples, ele faz aquelas infecções periorais e às vezes em região nasal.
E ele, até para a gente diferenciar do herpes zoster, ele não cursa com quadro de dores intensas e ele também apresenta um episódio de recorrência maior. Quem tem herpes labial, ou quem conhece alguém com herpes labial, sabe que qualquer situação, às vezes até mesmo uma coisa simples como tomar sol, leva à reativação daquele vírus nessa região. É uma ativação autolimitada e após a infecção do vírus passar, esse paciente ele não vai cursar com quadro de dor após a infecção. Já a herpes zoster, ela causa muita dor, né, doutora? Exatamente. Quando a gente pensa na questão do herpes zoster, diferente do herpes simples, ele não vem nesses episódios de recorrência tão grandes e, além disso, ele cursa com dores intensas. Desde o momento que a gente já começa a infecção pelo vírus, muitas vezes a dor aparece como um dos primeiros sinais. Quem não sabe o que é herpes zoster, depois digita no Google que você vai ver que é uma lesão de pele bem característica. Os leigos, as pessoas idosas, muitas vezes eles chamam de cobreiro. A nossa pele vai ser acometida por diversas vesículas que acompanham o trajeto de um nervo e, como eu falei, acompanham o trajeto de um nervo. Então, por conta disso, nós vamos ter dores intensas decorrentes da inflamação desse nervo. Doutora, vamos falar um pouquinho, que eu acho que é uma dúvida comum também aqui para a população, se o herpes zoster ele é contagioso. Ó, Ana Paula, dúvida muito importante. Quando a gente tem a questão da catapora, a gente sabe que a catapora ela é transmitida por contato direto, ela é transmitida quando a gente tem até mesmo contato, porque pode ser transmitida por aerossóis. E também a gente tem que tomar cuidado, especialmente quando pessoas portadoras de catapora estão perto de pacientes imunocomprometidos. É importante ocorrer essa questão desse afastamento. Quando a gente tem o herpes zoster, ele não é transmitido. Isso é uma dúvida muito comum. Às vezes as pessoas perguntam se pode ser transmitido pelo sexo, não pode. Ah, pode ser transmitido pelo contato com a ferida? Não ocorre essa transmissão, igual acontece com a catapora. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora quais são os principais sintomas desse tipo de herpes, né? No caso da herpes zoster. Quando a gente tem herpes labial, aparece aquela bolinha, né? Que a gente fala que é uma lesão vesicular. Quando você tem o herpes zoster, vai aparecer diversas vesículas no trajetório de um nervo. Então, por exemplo, é muito comum na região dos nervos intercostais. Então, a pessoa ela fica com uma faixa de vesículas no tórax. Fica como se fosse uma reta mesmo, começasse lá atrás na coluna e ela vai até a frente do peito. Normalmente não ultrapassa a linha média. Quando a gente tem numa região da face, aquelas vesículas da herpes simples, ela fica só no cantinho da boca. Aqui não. Aqui vai ocorrer uma proporção maior de acometimento. E tem outros sinais que acompanham. Um eu já falei que é a dor. Como é uma dor decorrente de uma inflamação de nervo, é uma dor que ela é diferente. Ela é diferente daquela dor que se eu torcer um pé ou se eu bater com o meu dedo na quina da porta. Como é uma dor decorrente de uma inflamação de nervo, é uma dor que nós chamamos neuropática. Então, esse paciente, ele vai apresentar dor em queimação, em choque, em pontada. Muitas vezes, coisas simples como passar a mão na região vai provocar quadro de dores intensas. A água do chuveiro, o lençol da cama, algumas situações simples podem desencadear dor. Outra situação que até empanando a cabeça do paciente e que pode acontecer. O paciente ele pode ficar com aquela região anestesiada, adormecida e mesmo assim pode sentir dor. Outro sintoma muito comum que aparece é a questão da coceira. Os pacientes com herpes zoster e neuralgia pós-herpética, eles também apresentam quadros de prurido intenso. Doutora, eu estava estudando, né, sobre esse tema e eu li que ela afeta apenas um lado, né, do corpo. Eu queria saber por que isso acontece. Você falou muito bem, Ana Paula. Quando a gente pensa principalmente na região do tórax,
A gente sempre fala que as lesões, elas nunca vão ultrapassar a linha média. Por quê? Quando o herpes zoster, o vírus, ele fica adormecido no nosso corpo, ele fica em regiões que a gente chama que são câncleos da raiz dorsal ou câncleos cranianos. Quando o vírus é ativado, ativa só naquela região. Então, normalmente, na grande maioria das vezes, vai acontecer um acometimento única, exclusivamente unilateral. Algumas situações podem acontecer acometimentos em mais que uma região. E nessas situações a gente até tem que investigar porque esse paciente ele pode ter um quadro de imunossupressão maior. Agora, doutora, um caso, né, uma curiosidade. Essa alta de casos, como eu disse, né, no começo do programa, esses números, né, aumentando, isso tem relação com o envelhecimento da população, né? Especialmente porque a vacina da catapora não tinha, né, antigamente. Então, quer dizer que a maioria das pessoas, elas vão desenvolver o herpes zoster em algum momento da vida? Sem dúvida nenhuma, com a questão do envelhecimento da população, nós também temos um aumento de números de dores crônicas ligadas ao envelhecimento e, entre eles, a neuralgia pós-herpética, porque é muito mais comum a ativação do vírus conforme nós temos o passar da idade. Até pelas questões relacionadas à imunossupressão. E você tocou num ponto muito importante. Quando a gente pensa nessa questão de neuralgia pós-herpética, a melhor coisa é a prevenção. E a prevenção primária que a gente tem mais importante é a vacina contra a catapora. Só que a grande maioria das pessoas, da população idosa e da população adulta, não tomou essa vacina. Então, consequentemente, nós tivemos uma exposição ao vírus e nós podemos desenvolver o quadro de herpes zoster. E assim como eu falei da vacina para prevenir a catapora, é muito importante a gente falar da vacina para o herpes zoster. Ela é uma vacina que ela é disponível no Brasil, está única e exclusivamente disponível na rede privada e são 2 doses. Qualquer pessoa com indicação maior do que 50 anos tem indicação de tomar a vacina. Pessoas com menos que 50 anos, pacientes imunossuprimidos ou que já tiveram exposição à infecção de herpes zoster, vale a pena conversar com o seu médico para realizar também essa vacinação. Quais são os benefícios dessa vacinação, Ana Paula? Quando a gente tem a dor do herpes zoster, que é a neuralgia pós-herpética, ela é uma dor muito intensa e muito desafiadora de tratar. E a vacinação vai prevenir justamente isso. Caso o paciente ele tenha dor, ele tem caso o paciente ele tenha uma infecção por zoster, acontece uma menor chance dessa dor cronificar e também dele ter dores intensas. Caso, então, mesmo com a vacina, ele pode ter ainda a doença, né? Mas ela não vai agravar, é isso, doutora? Exatamente. Ele pode ter um zoster, só que ele vai ter um zoster muito mais brando do que se ele não tivesse realizado a vacinação. Então, a gente pode dizer aqui que essa vacina é a melhor arma aí, né? A melhor prevenção no caso desse tipo de herpes, né? Ana Paula, eu falo muito isso com paciente que já tomou com mais que 50 anos e com meus amigos, com meus pacientes mais novos. Se você tem alguma dúvida até em que presente você vai dar de Dia dos Pais, Dia das Mães, de Natal para os seus pais, vale a pena incluir a vacinação contra a herpes zoster, porque é um dos cuidados muito importantes e que vai prevenir um dos quadros mais trágicos, dolorosos que pode acometer essa população. Doutora, você disse que essa vacina ainda só está disponível na rede particular. Tem alguma perspectiva para ela ser disponibilizada também na rede pública? Por enquanto, ainda não, mas vai ser uma vacinação que, quando entrar no nosso calendário vacinal público, ele vai trazer um impacto muito importante para a saúde. E também, né, uma dúvida, por que a vacina ela só é recomendada ou indicada para as pessoas com mais de 50 anos, né? Por exemplo, eu não poderia tomar essa vacina com 35, então. Não, por enquanto, você ainda não tem indicação. Com mais de 50 anos, que vem normalmente essas alterações ligadas à imunodepressão, que favorece o surgimento da zoster,
Aí, por isso que ela é indicada a partir dessa faixa etária. Com menos do que 50 anos, você não é considerada uma população de risco ainda. Então, não vale a pena a gente vacinar por agora, não. Doutora, falando então, né, a partindo aí da vacinação, vamos falar um pouquinho agora dos grupos de risco, né? Quem está mais suscetível para desenvolver aí a herpes zoster? Conforme eu falei várias vezes, a questão da população idosa. Além disso, pacientes com algum grau de imunocomprometimento, pacientes que tenham câncer, pacientes que tenham submetidos a transplantes, apresentam com grau de imunossupressão e, consequentemente, podem ter mais chance de desenvolver um quadro de herpes zoster. Paciente, às vezes, que tomam corticoide em doses muito elevadas ou durante um grande período de tempo, apresentam imunossupressão e podem também favorecer essa ocorrência. Tem alguns fatores de riscos menores, entre eles a questão de pacientes com diabetes, sexo feminino e situações de estresse, que também são fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Doutora, vamos falar um pouco agora, né, como que a doença ela evolui no corpo, né, no organismo. Como que ela se manifesta e vai aí agravando até, né? Muitas vezes, a ativação do herpes zoster, o paciente ele pode apresentar algum quadro gripal. Sabe aquele quadro, Ana Paula, que você acorda com e você sente, opa, eu vou gripar. Que é aquele quadro cansado, que você está mais arrastado, começa a ter um pouco de dor de cabeça, sintomas respiratórios. Isso é a fase de pródromos, que a gente fala que é a fase pré-doença e que pode acontecer em muitos pacientes. Com o passar desses dias, o que acontece? Começa a aparecer as vesículas. Aquelas bolinhas, elas vão aparecendo, elas evoluem ao longo do trajeto nervoso. A pele pode ficar avermelhada também, e conforme a gente tem a evolução da doença, essas vesículas elas vão secando e vão formando crostas, como se fosse aquela casquinha de machucado, igual a gente tinha na infecção da catapora. E tem a questão também, que eu já falei, que vai acompanhar essa evolução da doença, que é a coceira. Muitos pacientes relatam, às vezes, que a coceira é mais incômoda que a dor. E a dor neuropática, que é aquela dor em queimação, em choque, e que é muito desconfortável para o paciente. Doutora, existem complicações dessa doença? O paciente pode ficar até internado? Existe essa possibilidade também? Uma das complicações mais temidas, sem dúvida nenhuma, é a neuralgia pós-herpética, que é quando ocorre a cronificação dessa dor. Quando essa dor dura mais do que 120 dias, desenvolve-se esse quadro que nós chamamos de neuralgia pós-herpética, e que, conforme eu já falei, é um dos quadros mais desafiadores de tratar quando ele instala. Como é que a gente previne a neuralgia pós-herpética? É muito importante a gente ter um controle adequado da dor desde o primeiro momento do diagnóstico. E é o que eu falo nessa situação, não é para o paciente ficar com dor tolerável. É importante a gente objetivar que esse paciente fique sem dor nenhuma para evitar que essa dor cronifique. Outras sequelas muito importantes, e que é importante a gente falar aqui para a população. É muito comum que o herpes zoster acometa os nervos da região ocular. E a gente fala que tem o herpes zoster oftálmico. Sempre que o nosso paciente ele desenvolver um quadro de herpes zoster oftálmico, é importante uma avaliação precoce com o oftalmologista para prevenir sequelas realizadas em relação à nossa visão. Tem diversos tipos de sequela que o herpes zoster oftálmico ele pode desencadear, até a própria questão de perda parcial da visão. Então, sempre que a gente tiver zoster nessa região, zoster na ponta do nariz, é importante encaminhar esse paciente para uma avaliação oftalmológica. Quando a gente pensa em sequelas motoras, elas são muito raras, elas podem acometer, e elas acontecem principalmente quando o herpes zoster acomete outros nervos da face, e pode aparecer alguns quadros de paralisia facial. Esses quadros, eles respondem muito bem à fisioterapia, conforme o nosso paciente, ele adere ao tratamento com o fisioterapeuta.
É bem grave, né, doutora? Às vezes as pessoas acham que é só uma coceira que vai passar, mas realmente é uma doença aí que, se não tratada, né, pode trazer muitas complicações para a saúde mesmo da pessoa, né? Exato, Ana Paula, porque ninguém olha para uma doença de pele com severidade. Se dói o coração, todo mundo vai parar numa emergência. Mas quando aparece uma lesão de pele, tirando se for uma mancha muito escura, preta, porque as pessoas têm conhecimento sobre melanoma, elas não vão dar importância. Então a gente não pensa ainda nessa questão de lesões de pele como uma situação que merece ser avaliada e investigada. E muitas vezes acontece isso. O paciente começa com uma coceira, aparece a lesão, não está incomodando muito, e às vezes, quando vem esse quadro de dor intensa, é que ele vai procurar o médico. É muito importante a gente começar a tratar a infecção do herpes zoster de maneira precoce, porque isso diminui muito a replicação viral e, consequentemente, também diminui todos os efeitos adversos. Com certeza, doutora. E também, né, eu gostaria que a gente abordasse aqui qual que é o tratamento, né, indicado para tratar o zoster, né? Quando a gente pensa que a gente tem que tratar a infecção, nós vamos entrar com medicações antivirais. Esse paciente ele vai tomar antiviral por 7 dias para a gente ter o controle e esse vírus parar de proliferar. Além disso, tem outras medidas que também são importantes de serem realizadas. Alguns pacientes podem ou não ter indicação de corticoides para diminuir a inflamação. Isso não é para todo mundo, isso não substitui a terapia viral e tem que ser ponderado de paciente para paciente. Outra coisa muito importante é a questão de avaliar as lesões, porque esse paciente ele pode desenvolver um quadro de uma infecção secundária frente à questão das lesões. E também é muito importante nós realizarmos o controle adequado da dor. E quando a gente fala o controle adequado da dor, Ana Paula, é até bom falar uma coisa aqui para ninguém estranhar caso aconteça com a pessoa. Lembra que eu falei lá no início que nós temos uma dor decorrente de uma inflamação no nervo? Quando a gente tem uma dor decorrente de uma inflamação no nervo, muitas vezes nós vamos é, prescrever remédios diferentes para a dor. Claro que a gente vai prescrever alguns analgésicos simples, opioides, o próprio corticosteroide, conforme eu falei, mas muitas vezes nós vamos entrar com remédios anticonvulsivantes ou antidepressivos. Porque quando nós temos essa dor decorrente de uma lesão nervosa, os antidepressivos e os anticonvulsivantes, eles são remédios de primeira linha para controlar esse tipo de dor. Então, sempre que você for no médico e ele te prescrever algum antidepressivo, anticonvulsivante de dor, não estranha. É porque pode ser que, pelo seu tipo de dor, essa dor responda muito bem a essas medicações. Agora, doutora, falando um pouquinho, né, que a gente está abordando aqui sobre dor, né? Você tem um livro, né, voltado para esse tema. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse livro que você escreveu. Obrigada, Ana Paula. Eu tenho um livro, Existe Vida Além da Dor, em que ele é escrito todo com referências científicas, mas é um livro muito fácil de ler, porque eu escrevi justamente para a população leiga. E por que escrever um livro de dor para a população leiga? Se vocês pensarem bem, a dor é o maior sintoma ou doença que leva os pacientes a procurar os consultórios médicos e o sistema de emergência. E a gente tem muitos conceitos errados sobre dor. Tenho certeza que se eu falo em tratamento da dor, todos vocês vão pensar em quê? Em remédio. E quando a gente fala com essa questão de dor crônica, os remédios eles têm um papel muito importante, mas nós temos que muitas vezes olhar para essa dor crônica igual a gente olha para diabetes, igual a gente olha para pressão alta. Tem paciente que vai ter benefício se parar de fumar, tem paciente que a gente vai ter que mexer na alimentação, sono, exercício. Então a questão da dor, ela é uma doença que ela tem uma relação muito grande com o nosso estilo de vida. E justamente eu fiz o livro para educar os pacientes, educar os acompanhantes, educar a população leiga sobre isso e sobre diversos aspectos que eles podem levar em relação ao estilo de vida, que vão ajudar a prevenir e a tratar a questão da dor que ele já tem também.
E uma grande bônus que você tem em relação a isso, Ana Paula, é que quando você age nesses pilares, você dor, como você também melhora outras doenças, como pressão alta, diabetes, e você vai prevenir muitos outros quadros de doenças que podem vir decorrentes do seu estilo de vida. Doutora, até falando, né, dessa dor crônica que o herpes zoster causa, né, ele gera aí um tratamento bem desafiador, né, para os médicos, até para os pacientes, né, passarem por esse processo. Porque como você falou, a área ali afetada fica muito sensível, né, muito, até para tomar banho, para deitar, acho que vestir uma roupa deve ser bem difícil, né? Sim, uma das coisas que acontecem muito nos pacientes com herpes zoster é que eles desenvolvem alodínia. Alodínia é quando você tem dor frente ao estímulo não doloroso. Então, se a água do chuveiro encostar, vai doer. Se a camiseta encostar, vai doer. E nós pegamos muitas repercussões disso no dia a dia do paciente. Mulheres que não conseguem utilizar mais sutiã, não conseguem utilizar mais top. Muitas vezes tem pacientes que não conseguem utilizar camisa. Ou então, às vezes, você vê muitos pacientes cortando a região da camisa para diminuir a questão do contato. E imagina a repercussão que isso provoca no nosso dia a dia. Dá umas limitações muito importantes. E com isso, acaba vindo sintomas como ansiedade, como sintomas como depressão, porque acaba repercutindo muito na questão da saúde mental do paciente também. E nesses casos, né, doutora, que você acabou de relatar, como que os pacientes eles têm qualidade de vida, né? Como vocês lidam com isso, né? Qual que é o tratamento nesses casos de dor crônica mesmo, né? Além da questão do tratamento medicamentoso, que vai diminuir a questão da dor, tem outras séries de medidas que podem realizar. Quando nós pensamos na neuralgia pós-herpética, um dos grandes aliados que nós temos é a toxina botulínica, aquela mesma que a gente utiliza para prevenir rugas no dia a dia. A toxina botulínica, ela consegue prevenir a questão da dor e ela também consegue diminuir a dor dos nossos pacientes. Além disso, tem outros diversos procedimentos que podem ser realizados, como a questão das infiltrações nos nervos acometidos e outras regiões para diminuir a dor do nosso paciente. Também apresentamos alguns tratamentos como a radiofrequência pulsada, a questão da crioterapia e até mesmo a neuromodulação que promovem um alívio para a dor desses pacientes. Doutora Amelia, uma outra dúvida aqui que eu acho que também é bem comum do pessoal é o seguinte: se eu já tive a herpes zoster, ela pode voltar ao longo aí da minha vida? Eu ter 2, 3, 4 vezes? Ana Paula, pergunta perfeita e muito importante. Sim, quando você já tem uma infecção, um quadro de herpes zoster, você pode ter outro. Então é muito importante que após entre 3 a 6 meses após o seu quadro de herpes zoster, você realize a vacinação para prevenir outro quadro de zoster. E uma coisa também muito importante de falar é que muitos pacientes que já têm a neuralgia pós-herpética, eles realizam a vacinação para ter uma melhora da dor. A vacinação, ela vai agir em quadros futuros de ativação do herpes zoster, mas ele não vai aliviar aquele quadro de dor quando ela já está instalada. Doutora, agora eu gostaria que você desse algumas dicas, orientações para quem está em casa, né? E de repente percebeu alguma coceira diferente no corpo, algum sinal, alguma mancha, né? Ou alguma dor diferente, para procurar atendimento médico, qual especialidade deve procurar? Ó, depois que vocês assistirem esse programa, só digita infecção por herpes zoster, só para vocês verem como que é o tipo de lesão. É muito importante a gente ter esse tipo de lesão em mente, porque caso ele aparecer aquelas vesículas, você já fica como sinal de alerta e procura ou seu médico dermatologista e o seu médico infectologista para começar o tratamento da maneira mais precoce possível. Porque quando a gente entra com antiviral adequado na dose certa, você já vai ter uma diminuição das complicações. Quando aparecer qualquer sinal de dor em queimação
ou de alguma alteração de sensibilidade na região, também você já deve ficar alerta caso vai desenvolver algum quadro de lesão nos próximos dias. A gente tem que lembrar que não é normal sentir dor. Então, sempre que você tiver um quadro de dor, vale a pena você passar por uma avaliação com seu médico. E quando a gente tem o zoster em especial, vale a pena você procurar o médico da dor de maneira precoce para que você tenha um controle adequado da dor e evita que essa dor se cronifique. E além da vacinação, né, que eu acho que é aí a dica principal, né, doutora? É buscar essa vacina para que a doença não agrave mesmo, né? Exatamente. Ó, Dia dos Pais está chegando, todo mundo fala que é difícil de estar presente para um homem, então já coloca isso na lista de presentes para os pais e para os avós de vocês. Sempre que você atende, é o que eu falo, sempre que o médico atende o paciente com mais que 50 anos, ele deve orientar sobre a prevenção de herpes zoster com a vacinação. E quando nós olhamos para os nossos familiares com mais do que 50 anos, é importante também nós alertarmos sobre essa importância. Doutora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né? O herpes zoster, no caso, ele é mais comum em homens ou mulheres? As dores crônicas em geral, elas são mais, elas acometem mais a população feminina. E o herpes zoster ele também pode ficar mais crônico nessa população. Tá certo, então, doutora, eu agradeço. Muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada a todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.